Então vamos hoje continuar. A gente, na verdade, está na parte central aqui do nosso Psuquei de Zimra. Como a gente já explicou, o Psuquei de Zimra seriam alguns cânticos, né, que a gente vai fazendo, principalmente composto pelos Teilim, pelos Salmos de David Ameller. Em especial, a gente vai ver que a parte central aqui do Psuquei de Zimra, que a gente já começou na semana passada, são os últimos prakim, os últimos capítulos de Teilim. A gente começou com Ashrei Yoshei Beisecha, que na verdade é uma introdução para o capítulo 135, Kuf Mem Rei, e a gente vai até o final, a gente vai ler os últimos 6 Teilim, os últimos 6 capítulos de Teilim, desde o Kuf Mem Rei até o Teilim Kuf Nun, que é o último dos Teilim, e a gente vai ver impressionante o quanto a gente pode, Bezrat Hashem, quanto mais a gente entender as palavras dos Teilim que a gente fala. A verdade é que há muito tempo, Minas Shamayim estavam me pedindo se eu podia fazer uma aula de Teilim, e eu falei, olha, não é um assunto que eu domino, não é um assunto que eu conheço muito, mas Minas Shamayim, a gente acabou dentro desse assunto da Tefilá, eu acabei me aprofundando um pouquinho mais aqui nos Teilim, e tem coisas incríveis, tem coisas maravilhosas, que David Ameller, estamos chegando no Yortzai dele, então temos que lembrar que Shavuot é o dia do falecimento de David Ameller, então é um dos motivos, inclusive, que a gente lê a Megillat Ruth em Shavuot, em homenagem a David Ameller. Harut era a bisavó de David Ameller, e Baruch Hashem, o mérito, o grande mérito que a gente tem dessa obra incrível, que a gente, todo mundo pode contar dezenas de histórias de milagres, de pessoas com necessidades, de pessoas doentes, de pessoas que a leitura de Teilim, em especial a união de todo o povo, como eu falei ontem, estavam passando uma mensagem em nome do Netanyahu, que não é verdadeira, que já foi desmentida, mas tem uma mensagem interessante que, pelo menos, os árabes estão conseguindo que o povo judeu possa se unir. A gente tem tantas diferenças e tantas brigas e tanto um apontar o dedo para o outro, mas todo o povo judeu acaba, Bezrat Hashem, acaba se unindo com um só objetivo. E quem sabe a gente vai, estão aqui me escrevendo, a gente pegar Gaza de volta no momento certo. A gente tem que lembrar que, infelizmente, tem um midrash muito interessante que fala que o Sar de Ismael, o anjo da guarda de Ismael, ele veio reclamar com Hashem, falou, olha, a gente também quer a terra de Israel. Por que a terra de Israel tem que ser só de Am Israel? E Hashem respondeu para o anjo da guarda de Ismael, olha, eles têm os Ruth do Brit Milá, eles têm o mérito do Brit Milá de Abraham Avinu, a terra de Israel, ela está conectada com o Brit Milá de Am Israel. Então, o Sar, o anjo de Ismael, falou, mas a gente também tem Brit Milá. E é verdade que os Bnei Ismael, eles também fazem Brit Milá, mas o Brit Milá deles é um Brit Milá incompleto, digamos assim, porque o Brit Milá, não vou entrar, não é o momento, não vou entrar muito nos detalhes, mas o Brit Milá, ele é composto de 3 partes, e os Bnei Ismael, eles fazem só uma das 3 partes. Então, eles têm um Brit Milá, mas eles têm um Brit Milá incompleto, e eles fazem porque Ismael, quando tinha 13 anos, então o Abraham Avinu fez o Brit Milá nele também, e eles seguem isso que está escrito na Torá, e aos 13 anos, os meninos, eles, Bnei Ismael, eles também fazem o Brit Milá. Mas Deus falou para esse anjo de Ismael, mas o Brit de vocês é um Brit incompleto. Então ele falou, então vamos fazer o seguinte, enquanto o povo judeu não completar o mérito deles, vocês podem ficar na terra de Israel, mas depois que eles completarem o mérito que eles precisam, então eles vão receber Eretz Israel de volta. A verdade é que se a gente prestar atenção, não só Gush Kativ, não só Gaza, tem lugares muito sagrados da Torá que estão na mão, hoje em dia não estão na mão de Am Israel. Então,
talvez o lugar mais sagrado de todos, óbvio, que é o lugar do Beit HaMikdash, o lugar do Kodesh HaKodashim. Hoje em dia, a gente tem uma mesquita, não está na nossa mão, é o lugar onde estão enterrados os patriarcas, na Me'arat HaMachpelah, também não está nas nossas mãos, aonde está enterrado Yosef HaTzadik não está nas nossas mãos, onde está enterrado Rachel Imeinu não está nas nossas mãos, só para a gente perceber que os lugares mais sagrados que tem no judaísmo, eles não estão ainda nas nossas mãos. Porque não chegou a hora, Bezrat Hashem não vai ser através da guerra, a gente sabe que não é isso que traz mérito nenhum, tudo que vai vir Bezrat Hashem, pelo mérito da nossa tefilá, a Kol Yaakov, a voz é a voz de Yaakov, e Bezrat Hashem vai ser através da nossa tefilá, da nossa união, vai ser através dos Teilim, que a gente vai se juntar. O principal não é só o Teilim, essa união, e principalmente agora na véspera, estamos chegando perto de Shavuot, e é pré-requisito para entregar a Torá, que o povo judeu esteja unido, quer dizer, a Torá vai ser entregue de qualquer jeito, mas a gente só vai receber se a gente estiver unidos, cada um se importando com o outro, Ish Echad Belev Echad, como uma única pessoa, em um só coração. Isso vai trazer de volta todos os lugares Kodesh para a gente, o nosso Beit HaMikdash. Tem aquela piada, né, que a mesquita, ela tem uma lua em cima, que falou que é para vir o guindaste, já puxar a mesquita e descer o nosso Beit HaMikdash de fogo, que vai ser o nosso Beit HaMikdash eterno, e esse nunca mais vai ser destruído. Bezrat Hashem, que a gente possa, entendendo cada vez mais os Teilim, entendendo cada vez mais a nossa tefilá, a gente possa trazer Zhuyot, méritos para Israel, para terminar essa guerra, para que inocentes não tenham que morrer, a verdade, inocentes dos dois lados. Tem muita gente que também, dos Bnei Ishmael, que não merecem os líderes que tem, e Bezrat Hashem, que Hashem nos livre no mundo de pessoas ruins. Eu vou falar, o que mais me dói não é que um povo está atacando o outro. Isso, eles têm ressentimentos, eles têm o ódio, isso dá para entender. O que não dá para entender, acabaram de me mandar um vídeo deles montando as baterias de lançamento de mísseis do lado de uma escola em Gaza. Quer dizer que para quando Israel atacar, matar o máximo número de crianças. Você odiar as crianças dos outros, ainda dá para entender. Não é Deus nos livre, que a gente nunca aceite uma coisa dessa, mas ainda é compreensível. Mas você não ter amor pelas tuas próprias crianças, quer dizer, as tuas crianças serem usadas como uma propaganda. Então isso a gente vê que, infelizmente, são pessoas de coração muito ruim, mas tudo isso é um grande teste para Israel, para a gente lembrar que está tudo na mão de Hashem, Hashem que ele pode salvar de verdade. Kola Kavod, tem o Iron Dome lá, o Kipat Barzel, aquele sistema de derrubar os mísseis, mas quem desvia os mísseis de verdade, muitas histórias de mísseis que não conseguiram ser interceptados e na última hora ele desviou sozinho, vai cair num prédio, vai cair numa região que está cheio de gente e do nada ele é desviado. Uma história muito rápida, só para... Eu lembrei Minas Shammai, que aconteceu na época do Rav Chaim Shmulevitz, Zeher Tzadik Livracha. O Rav Chaim Shmulevitz, ele participou também de muitas das guerras em Eretz Israel, participou da Guerra de Independência, das guerra de 6 dias, Guerra de Yom Kippur. Em uma dessas guerras estava tendo um forte bombardeio em Jerusalém, e eles não tinham toda essa estrutura que eles têm hoje, que todos os prédios novos, eles já têm o bunker, eles já têm um dos quartos dentro de casa, que já é selado, que já é feito realmente de concreto para aguentar até mesmo o impacto de uma bomba. Então, eles tinham que usar alguns bunkers públicos e na área da região na região da Yeshiva de Mir não tinha nenhum bunker. Então, o que era usado como bunker? O próprio refeitório da Yeshiva de Mir, que ele está metade embaixo da terra. Então, ele já servia como um bunker natural. Todas as pessoas da região, quando tem algum ataque aéreo, eles corriam lá para o refeitório
inclusive os alunos da Yeshiva de Mir, e entre eles estava o Rav Chaim Shmulevitz, na época já era provavelmente ou um dos rabanim do Shurim, ou realmente já uma pessoa na liderança da Yeshiva, mas contam que ele estava lá no bunker e eles escutaram um estrondo muito forte e, de repente, um silêncio. E o que eles descobriram? Que um míssil caiu na Yeshiva de Mir e não explodiu, teria matado todo mundo, estavam centenas de pessoas nesse bunker e esse míssil não explodiu. Então, ninguém entendeu muito por que aconteceu esse milagre, até que o Rav Chaim Shmulevitz juntou todos os alunos e ele falou: eu vou explicar para vocês de quem é o mérito que não explodiu essa bomba aqui e salvou a vida de todo mundo que estava dentro do bunker, dentro aqui da Yeshiva de Mir. Eu estava aqui junto com todos vocês e perto de mim eu percebi que tinha uma senhora, e essa senhora é Aguná. O que é uma mulher Aguná? Uma mulher casada que o marido desapareceu. Ninguém sabe se o marido morreu, se o marido simplesmente foi embora. E essa mulher, ela está, entre aspas, presa. Ela não pode casar de novo, porque oficialmente ela é uma mulher casada, até que venham testemunhas que falem para ela que viram, por exemplo, esse homem morto, que aconteceu alguma coisa com ele. Essa mulher não pode casar. Então, essa mulher já estava anos, o marido dela foi embora, quer dizer, aqui não tem nem suspeita que ele morreu, ele simplesmente levantou e foi embora, e essa mulher está anos presa, não pode casar de novo, está, infelizmente, numa vida imersa em sofrimentos. O Rav Chaim Shmulevitz escutou, na hora que começaram as sirenes, que começou a ter o barulho de bombas caindo, o Rav Chaim Shmulevitz escutou essa mulher olhando para cima e falando: Hashem, eu perdoo meu marido, eu perdoo ele por tudo que ele está me fazendo, por todos os sofrimentos, pela amargura da vida que esse homem está me causando, eu perdoo ele. Por favor, Hashem, perdoa os teus filhos pelos erros que eles fizeram. E um pouquíssimo tempo depois, esse míssil caiu dentro da Yeshiva de Mir e esse míssil não explodiu. Então, olha que incrível o que é uma tefilá, o que é a vatranuta, a gente passar por cima, a gente perdoar. Então, tudo que a gente puder fazer para aumentar os méritos, em especial a união do povo, não vamos esperar ter que cair bombas, começa o Ashkenazi e os Faradi e o Hassid, vai estar todo mundo junto no mesmo bunker, é tudo um único povo, então não precisamos esperar caírem mísseis na nossa cabeça para a gente fazer tchuvá, para a gente unir, para a gente respeitar todas as linhas que pessoas estão fazendo a vontade de Hashem, cada um tem a sua maneira de se conectar com Hashem, e a gente tem que, Bezrat Hashem, respeitar, e isso vai trazer méritos para a salvação de Am Israel. Tem esse sistema, Baruch Hashem, de interceptar os mísseis, tudo isso também foi Hashem que iluminou os engenheiros para desenvolverem isso, e quando nem isso funciona, Hashem está lá pessoalmente para desviar os mísseis e para proteger Am Israel. Então vamos lá começar a nossa aula de hoje. A gente já viu na aula passada o Ashrei Yoshe Beiserra e já vemos o primeiro Aleluká. Então, só para ressaltar mais uma vez, para não ter dúvidas, aqui nesse Aleluká, por que eu estou falando Aleluká? Porque, na verdade, eu vou pronunciar como a gente está estudando, a palavra é Aleluia. Esse Yud Rei do final da palavra é um dos nomes de Hashem e que não pode ser pronunciado em vão, como todos os outros nomes de Hashem, que a gente não pode pronunciar em vão, esse nome também não pode ser pronunciado em vão. Então, quando a gente está na tefilá, quando a gente está fazendo salmos, então a gente sim deve pronunciar a palavra aleluia, mas quando a gente está simplesmente, olha, vamos começar aqui o aleluká, então se eu não estou fazendo como a parte da tefilá, eu só quero mencionar, então o correto é a gente não pronunciar esse nome de Hashem sem necessidade, porque seria pronunciar o nome de Hashem em vão. Então, já vimos o Teilim
Kuf Mem Vav, o 146, o primeiro dessa série que vai ter dos Aleluká. E vamos para o Teilim Kuf Mem Zain, 147. Nesse trecho, a gente vai colocar o foco, né? O foco desse Teilim é Jerusalém, da onde Bezrat Hashem vai começar a nossa Geulah final, da onde a Geulah ela vai começar a brilhar. E a gente tem que lembrar que o Jerusalém que a gente tem hoje em dia ainda não é a nossa Jerusalém espiritual, ainda não é com toda a Kedushá, com todo o seu esplendor, que a cidade onde o nome de Deus está atrelado a essa cidade, é uma cidade com uma grande santidade, toda a Geulah, a Tidá, a futura redenção do povo judeu, vai começar a partir de Jerusalém. Então é isso que vai focar esse Teilim. Então a gente fala, Aleluia, Kitov Zamra Elokeino. Então vamos louvar Hashem, porque é muito bom a gente fazer cânticos para Deus, que Naim Navateilah, porque é agradável e adequado, a gente está sempre louvando e está sempre agradecendo a Hashem, mesmo quando a gente está num momento difícil, tanto aqui no Brasil com o coronavírus, quanto em Eretz Israel, nunca deixar de perceber a mão de Hashem, os milagres de Hashem, a bondade que Hashem ele está fazendo com a gente. Então, sempre está prestando atenção, sempre está louvando e agradecendo a Hashem, mesmo quando a gente está em situações difíceis. Bonei Yerushalayim Hashem, Deus que ele é o construtor de Jerusalém. Estamos falando, existe Jerusalém Shel Mata e Jerusalém Shel Mala. Tem uma cidade de Jerusalém espiritual nos mundos mais elevados, que é uma cópia da cidade de Jerusalém aqui do mundo material. E é isso que a gente está pedindo para Hashem construir essa cidade espiritual de Jerusalém. Nidrei Israel Yekanes, e Bezrat Hashem, na época da redenção final, todos os exilados de Israel, eles vão se reunir de novo em Jerusalém, no nosso Beit HaMikdash. Sempre quando a gente pede, por exemplo, na Tfilá, Uvnei Jerusalém Mirakodesh, a reconstrução de Jerusalém, a gente automaticamente também está pedindo Bezrat Hashem pela reconstrução do Beit HaMikdash, que é todo o sentido da Kedushá de Jerusalém, é o nosso Beit HaMikdash. Então aqui a gente tem que lembrar que todos esses Teilim são Teilim proféticos, porque David HaMelech, ele está na época que ainda nem foi construído o Beit HaMikdash, e ele já está falando da reunião dos dispersos, dos exilados. Então com certeza isso já são profecias de David HaMelech sobre o que vai acontecer, a destruição dos nossos templos, o exílio, o povo judeu sendo espalhado por todos os 4 cantos do mundo, mas um dia a gente vai voltar, todo o povo unido, a gente vai se reunir de novo em Jerusalém, Mirakodesh, Arofé, Lishbureilev, Deus que cura todos os corações quebrados, quer dizer, quebrados por toda essa época que a gente está passando aqui no exílio, quantas perseguições. Se a gente pegar o mapa da Europa, é de quebrar o coração. O povo judeu foi expulso de todos os lugares da Europa, de todos os países, nunca com algum motivo verdadeiro, sempre o antissemitismo, vestido com todas as roupas. Hoje em dia é vestido com o antisionismo, mas é, na verdade, o bom e velho antissemitismo. Então, infelizmente, a gente está com o coração quebrado depois de tantos séculos de perseguições e de sofrimentos que a gente vai passando. O Mehabesh Leatzvoisam, e Deus ele faz curativos, ele vai trazer os curativos, ele vai curar todas as nossas tristezas. Vamos entender, mas quem é esse Hashem que pode fazer tudo isso? Olha que palavras incríveis do Teilim, a verdade que eu sempre lia isso e eu nunca tinha entendido qual é o sentido dessa frase, o que tem a ver com o que a gente está falando até agora. Muitas vezes a gente começa na nossa falta de emuná. Até eu estava dando aula essa semana para um grupo de moças já mais religiosas,
E eu estava falando sobre Emuná, da vinda do Mashiach, que a gente tem que pedir todos os dias na Tefilá. Eu até brinquei o quanto a gente está longe de acreditar de verdade na vinda do Mashiach. O Hafetz Haim, ele deixava uma mala de roupa pronta, ele escrevia nos casamentos dos filhos, no casamento ele escrevia que vai ser em Jerusalém, mas se Lo Aleinu não tiver chegado o Mashiach, vai ser aqui na Polônia mesmo. Quer dizer, eles viviam, as pessoas viviam com essa certeza, e a gente infelizmente está muito longe disso. Então eu perguntei para esse grupo de moças, se alguém pedisse dinheiro emprestado para a gente, olha, você pode me emprestar R$1.000? Falou, tudo bem, mas quando você me devolve esses R$1.000? Falou, te devolvo quando o Mashiach chegar. Alguém emprestaria? Quer dizer, a gente fala da boca para fora que eu estou esperando que o Mashiach vai chegar hoje, mas a gente não emprestaria dinheiro para pagar quando o Mashiach chegar. Quer dizer, então você não está de verdade acreditando que o Mashiach vai chegar hoje. Que naquela famosa história que eles vão na sinagoga rezar, porque não está tendo chuvas, todo mundo se cobre com o talit, está chorando na sinagoga, e uma criancinha vira para o pai e fala, Abba, aqui ninguém acredita que vai chover. Fala, como assim, filho? Olha, está todo mundo aqui chorando, coberto com o talit. Falou, Abba, ninguém trouxe guarda-chuva. Como vocês acreditam? Se alguém acreditasse de verdade que vai chover, vocês teriam trazido guarda-chuva. Ninguém aqui trouxe guarda-chuva, ninguém acredita de verdade. Então, essa moça, uma das moças no final da aula, virou para mim e falou, Rav, esse negócio do empréstimo é verdade? Teria que emprestar? Eu falei, não sei, Alahá, é um exemplo só para mexer com vocês, para despertar o quanto a gente está conectado ou não com a vinda do Mashiach. Aí a menina virou para mim e falou assim, Rav, porque é difícil, né? A gente não está com méritos, difícil que vai vir o Mashiach agora. Então eu falei, esse é o erro. Hashem não vai mandar o Mashiach só se a gente tiver méritos. A gente pede pela misericórdia dele, que Hashem tem Arahamim, que é a união do povo, quem sabe, é verdade, a gente está num nível espiritual muito mais baixo, mas quem sabe a nossa união, as nossas tefilot, lefum tzara agra, hoje em dia é muito mais difícil para a gente cumprir as mitzvot. Quem sabe as mitzvot estão valendo até mais. E a nossa união, que isso possa trazer o Mashiach hoje. Hashem pode fazer o que ele quiser. A gente viu na pandemia, tem uma profecia que todo o povo judeu vai voltar na época do Mashiach. A gente vai voltar montados em águias de ferro. Espera aí, há 2.000 anos atrás, o que é uma águia de ferro? Não tem ideia. Hoje em dia, essa profecia já está um pouco mais materializada. A gente tem uns aviões de ferro. Mas peraí, todos os aviões do mundo, eles vão servir o povo judeu para levar a gente para Eretz Israel? A gente viu isso acontecendo agora. Olha que incrível, no começo da pandemia, fotos de todos os aviões do mundo parados, esperando, não tem nenhum avião no ar. Então, olha que incrível, Hashem, num piscar de olhos, ele muda tudo. E Bezrat Hashem, a gente tem que acreditar. Então, o David Ameller, ele sabe que vão ter épocas que a gente não vai ter tanta emuná, que vai estar difícil acreditar na Geulah, na nossa redenção, na salvação. Então, olha como ele continua os Salmos. Moné mispar lakohavim. Hashem, ele conta o número de estrelas. O que quer dizer que Hashem, ele conta o número de estrelas? A gente sabe hoje pela ciência que tem bilhões de estrelas, 15 bilhões de estrelas no universo. Hashem, ele consegue contar, esse é o poder de Hashem. Lekulam shemot ikra, e para cada uma das estrelas, Deus vai chamar de um nome diferente. 15 bilhões de estrelas, cada estrela vai ter um nome específico. Peraí, o que me importa? Eu li esse passuk e eu nunca entendia. O que me importa que vão ter nome as estrelas? Olha que resposta incrível que eu encontrei. O nome representa a essência das coisas, tanto o nome das pessoas quanto o nome dos objetos. Nome em hebraico é Shem, são as mesmas letras de Sham. Sham é lá. No nome está a essência da pessoa, está a essência do objeto. Quando Deus deu para cada estrela
bilhões de estrelas, ele deu para cada estrela um nome, significa, ele criou cada uma dessas estrelas, desses bilhões de estrelas, cada uma tem o seu propósito. Esse é o nível de controle que Deus tem sobre todo o universo. Não só ele criou esses 15 bilhões de estrelas, ele deu nome, ele deu função, ele deu um propósito para cada uma dessas estrelas. É para esse Hashem que eu estou acreditando, que eu estou pedindo pela reconstrução de Jerusalém e pela Geulah final de Am Israel. Então, daqui a gente vê um pouquinho do poder que Hashem ele tem. Gadol Adoneino Verav Koach, Deus, o nosso Deus, ele é muito grande e ele tem uma força infinita. Litvunato en mispar, e não tem cálculos, a gente não consegue chegar no entendimento de Hashem. O entendimento, a sabedoria, o nível que Hashem consegue ser profundo nos pensamentos dele, ninguém vai conseguir entender. Meu dedo na Vim Hashem, Hashem ele encoraja todos os que são humildes para continuarem, não desiste, anda no caminho correto, mesmo que parece. Olha o que está acontecendo no Brasil. Os justos, os bons são atacados e os ruins são libertados. Os ruins recebem papel de honra. Os ruins vão ser os líderes da CPI. O cara com 10 processos nas costas, ele é o líder da CPI. Olha a inversão de valores. Então Deus encoraja os humildes. Não desiste da justiça, das coisas boas. Mashpiler Ereshaim Adeiaret. Deus ele vai derrubar os Ereshaim na terra, vai anular completamente todos os perversos do mundo, vai chegar a hora deles, a gente pode confiar em Hashem, que a justiça dele vai prevalecer. Pode parecer uma ilusão de ótica aqui, olha, parece que não tem controle, os malvados eles estão mandando, os bondosos eles estão sofrendo. Isso é só ilusão de ótica. Shir lamalot beshuv Hashem et shivatzion, aí no keholmim, quando Hashem voltar, ele vai acender a luz, a gente vai perceber que era tudo um teatro, era tudo uma ilusão de ótica. Az yemales rokpino, e aí nossa boca vai se encher de sorriso, porque a gente vai entender a perfeição de Hashem. Enul Hashem betodá, chame Deus com agradecimento. Zamrul Eloqueinu Bequinor, cante para o nosso Deus com harpas. Então, David Amelech é conhecido, né, o dom que ele tinha pela música, mas não é que ele é um músico que ele quer fazer músicas, ele quer usar isso para se conectar com Hashem. A música, ela desperta a nossa alma. A gente vai ver no último salmo de Teilim o quanto David Amelech ele faz alusões ao nosso crescimento espiritual, que está associado com a música. A música tem um efeito muito forte na nossa Neshama, tanto positivo quanto negativo. Tem que tomar cuidado também com as músicas que a gente vai permitir os nossos ouvidos escutarem. Amerracê Shamaim Beavim, aquele que cobre o céu com as nuvens. Amerrin Laaretz Matar, aquele que prepara na terra as chuvas. A gente vê previsões de 30 anos atrás. Olha, no ano de 2020, o ser humano já vai estar controlando as chuvas, o ser humano já vai estar fazendo isso, aquilo. Está escrito na Guemará, a chave das chuvas, Deus nunca vai entregar para ninguém. Nenhum ser humano vai nunca controlar as chuvas. A gente vê com todos os avanços que tem da tecnologia, o ser humano não consegue nem prever o tempo. Quanto mais interferir no tempo, a gente não consegue controlar chuvas, porque essa chave está sempre nas mãos de Hashem. Por quê? Porque Hashem ele quer que toda vez que a gente precisa de chuva, que a gente peça para ele, a gente se conecte com ele. Ele é o verdadeiro criador das chuvas. Ele prepara as nuvens, ele prepara a chuva que vai cair. A Matzmiah Arim Hatzir, e Hashem que faz brotar a grama em todas as montanhas, o controle de Hashem. Olha o que David Amelech ele quer ensinar para a gente. Quando você tiver qualquer dúvida, mas será que Deus vai conseguir trazer o Mashiach?
olha para o universo, olha para a Terra, olha para o teu próprio corpo. Todos os níveis de perfeição que a gente vê, é Hashem que criou cada detalhe, e esse mesmo Deus, ele prometeu que ele vai salvar a gente, que vai ter essa Geulah final. Noten librema lachma, Deus dá para todos os animais o seu alimento. Libnei orev asher ikrau, para os filhotes do corvo que vão chamar por Deus. Os nossos sábios explicam que o corvo, ele é um animal meio cruel. Mesmo na Torá, a gente já vê quando Noah pediu para o corvo ver se já tinham baixado as águas, o corvo se recusou a cumprir o que o Noah pediu. Quer dizer, o Noah acabou de salvar a vida dele, está 1 ano alimentando esse corvo, e um favor que o Noah pede para o corvo ficou dando volta em cima da arca e se recusou a ir cumprir, e está escrito que durante todo o tempo que eles estavam na arca, tinha uma proibição de prurvo, tanto os seres humanos da arca quanto os animais, eles não poderiam procriar dentro da arca, mas um dos animais que transgrediu e procriou foi justamente o corvo. Então a gente vê o corvo na Torá sempre está associado com coisas ruins, com mentiras. Tem uma história no Talmud do Rav Ilish, que ele escuta um corvo falando uma coisa para ele e depois ele escuta uma pomba. E ele só acredita quando a pomba fala, porque o corvo, ele sabe que é um animal traiçoeiro. Então, por que aparece aqui nos Salmos o corvo? Os comentaristas falam que o corvo, ele é um animal tão cruel que ele nem alimenta direito os seus filhotes. Então, Deus vai mandar a comida, mesmo que a mãe ela é cruel com os filhotes de corvo, mesmo assim Hashem vai mandar para os filhotes de corvo a comida que eles precisam. Lobig vurata sus yerpatz, não é na força do cavalo que Hashem ele deseja, lobe shokei aishirtse, e não naquele que confia na força da sua coxa. Então, olha que incrível, a pessoa que ele acha que ele corre muito porque a coxa dele tem força, ele não entendeu que tem um Criador que está por trás de tudo. Não é o cavalo que tem a força, não é a nossa perna que tem a força na corrida, é Hashem que está por trás de tudo. Então, olha que incrível se a gente conseguir, todo dia de manhã, entender esse Teilim que a gente está fazendo, ainda mais nessa época tão difícil. Quanta emuná a gente pode injetar no coração, entendendo esse Teilim. Rotze Hashem etireav, Deus, ele quer bem, ele deseja todos aqueles que têm temor a Deus, que a gente possa desenvolver o nosso temor a Deus. Etameachalim lechasdo, aqueles que esperam o Hesed de Hashem, quer dizer, aqueles que têm uma emuná beemet. O que é uma emuná beemet? Uma emuná que todo o Hesed é só de Hashem. A gente deve ter a karatatov, reconhecer os intermediários através dos quais Deus mandou para a gente a bondade, mas nunca confunde. A bondade, ela vem diretamente de Hashem. Shabechi Yerushalayim, que louve Yerushalayim et Hashem, Aleli Elokai Tzion, que a gente possa exaltar Tzion, o nosso Deus. Então, Tzion também está associado também com a cidade de Jerusalém, Har Tzion, que Rizak Berihei Sharai, que Deus ele vai fortalecer as barras dos portões, Berach Banaich Bekirber, e ele abençoou os seus filhos dentre vocês. Então, a cidade de Jerusalém, Deus vai reforçar essa cidade quando chegar o momento certo para que nossos inimigos nunca mais possam conquistar Jerusalém, e ele vai abençoar todos os nossos filhos dentro da cidade de Jerusalém. Asang Vuler Shalom, Deus que vai fazer a gente ter paz nas nossas fronteiras. Olha que incrível o que a gente fala todos os dias, mas não tem kavaná. A gente já está todos os dias pedindo Shalom nas nossas fronteiras. Tem que lembrar, é Hashem que vai trazer o Shalom verdadeiro. Helev Hitim Yasbier. E Deus ele vai dar para a gente o melhor do trigo, o trigo mais especial,
isso ele vai dar para a gente para saciar, não um trigo velho, um trigo ruim, o trigo da melhor espécie, é essa brachá que Hashem ele vai mandar para a gente. Asholea Himrato Aretz, Deus ele manda a sua expressão para a terra. O que quer dizer aqui a sua expressão? Isso quer dizer as chuvas. Deus ele manda a chuva dele para a terra. Ad Mehera Yarutz Dvaro, e ele vai fazer correr a sua palavra aqui no mundo. Anoten Sheleg Katsemer, Deus ele manda a neve como a lã. Qual é a conexão da neve com a lã? Eu escutei uma vez, há muito tempo, uma aula que falam que o arranjo que a gente tem das moléculas, o arranjo cristalino que tem dentro da neve e da lã, eles são muito parecidos. Então, quando cai a neve, além de ser um espetáculo maravilhoso, aquele tapete branco, a neve ele tem também a capacidade, como a lã, de aquecer, de manter a temperatura e de manter a vida no mundo. Cada bondade de Hashem que a gente vê na natureza, tudo isso é Hashem controlando e tem níveis infinitos de bondade em tudo que está acontecendo. Kfor, Kaefer e Efazer, e a geada, Deus vai espalhar como se fossem cinzas. Tudo Hashem, ele está controlando, cada gota de chuva, cada floco de neve, cada geada, tudo acontece com as garrapas de Hashem. Mashlir Korho Kfitim, Hashem ele manda o seu gelo como migalhas, Lifnei Karato Miyamod, perante o frio de Deus, quem pode suportar? A gente aqui em São Paulo, cai a temperatura de um dia para o outro, já está todo mundo gripado, já está todo mundo com a garganta ruim. Quem pode suportar se a Hashem quisesse mandar frio? Todo o calor que a gente tem no mundo é o calor do sol que Deus colocou para aquecer o mundo. Ishlar Devaró Veyamsem, Deus, através do seu comando, Deus ele derrete todo o frio, todo o gelo. Yashev Ruho Islumaim, e quando ele faz soprar o seu vento, ele faz fluir as águas, quer dizer, o controle de Deus sobre tudo. Então, alguém me escreveu aqui sobre a natureza, olha que incrível o ciclo da água, olha a perfeição de tudo, esse ciclo da água que faz as águas evaporarem, o vento vai levar a nuvem para onde tem que chover e vai cair essa água, vai continuar esse ciclo de irrigação, de trazer vida tão incrível. Baruch Hashem, se a gente parar para pensar o milagre que é uma chuva, mas peraí, como essa água evaporou e lá no céu ela se condensou de novo e ela caiu em forma de chuva, uma chuva que, Bezrat Hashem, venha sempre com brachá, que venha sempre com muitas coisas boas. Magid Varav le Yaakov, ele conta as suas palavras para Yaakov. Hukav o Mishpatav le Israel. Então aqui ele está usando dois nomes, Yaakov e Israel. Yaakov normalmente está associado com as pessoas mais simples do povo judeu, e Israel está associado com as pessoas, os maiores sábios, pessoas que estão num nível espiritual mais elevado. Então quer dizer, as palavras da Torá, isso são para todos, para todo o Yaakov, para todo o Am Israel, para até as pessoas num nível mais baixo. Deus está dando para a gente a Torá dele, Hukav Mishpatav, mas as suas leis mais profundas, isso Deus vai dar para Israel, para os grandes Talmidei Hachamim, para as pessoas num nível espiritual muito maior. Ele vai ensinar as leis mais profundas da Torá, todos os conhecimentos ocultos. Lo asaken lekol goi, Deus não fez isso para nenhuma outra nação. O Mishpatim Baledaum Aleluká. E eles não conhecem as leis de Deus, eles não conhecem os caminhos de Deus. Isso é um presente que Hashem ele guardou para Israel, e é isso que a gente está, olha tudo Minas Shamayim, é isso que a gente está comemorando em Shavuot, que Hashem entregou para a gente a Torá, com toda a sabedoria da Torá, com toda a grandeza, tudo que a Torá pode transformar a gente em pessoas melhores. É isso que a gente está se alegrando
na festa de Shavuot. O próximo salmo também impressionante, como a gente vai lendo sem prestar atenção, mitzvot anashim melumadá, a gente vai fazendo as mitzvot, a gente liga o piloto automático e vai falando as palavras sem entender. Olha que salmo incrível, salmo Kuv Memchet, Teilim 148, Zion, Jerusalém, o Beit HaMikdash, ele é o ponto de encontro entre o céu e a terra, e na verdade aqui na terra a gente tenta emular, a gente aprende com os atos dos seres mais elevados, para a gente repetir aqui também. Um exemplo disso é sabido que os anjos, todos os dias de manhã, no momento do Netzach Hamá, quando o sol está nascendo, os anjos fazem louvores para Hashem. Está escrito que os anjos, eles têm, na verdade, uma única perna, né? Então, por isso que no momento da Midá, a gente junta as nossas pernas para ficar parecido com os anjos. Na Parashat Shavua, a gente falou que os anjos, quando eles vieram participar do Matan Torá, eles vieram com bandeiras, e assim também Am Israel pediu para Hashem, para cada tribo ter a sua bandeira. A gente aprende com os seres mais elevados como a gente deve louvar e servir a Hashem. É isso que David Amelech está colocando no Salmo 148. Aleluca, alelu, et Hashem min hashamayim, que a gente que se possa louvar a Deus a partir do Shamayim. Então, o Shamayim, ele é composto por dois tipos de seres. Tem seres que não têm corpo, por exemplo, os anjos, tem várias categorias de anjos, né? Os serafim e os malachim, cada um tem o seu papel específico, e a gente tem também todos os seres celestiais, que são o sol, a lua, as estrelas, que também fazem louvores para Hashem. Então, olha que incrível, aleluia Hashem na Shamayim, que louvem Deus a partir do céu, aleluhu bameromim, que ele seja louvado nas alturas. Então, quem são os seres das alturas? Aleluhu kol malachav, que possam louvar a Deus todos os seus anjos. Aleluhu kol tzvaav, e que todas as suas legiões. O que são as legiões? Os corpos celestiais, que justamente eles são tão numerosos que eles parecem legiões que estão sendo preparadas para a guerra. Aleluhu shemesh veyareach, que possam louvar a Deus, tanto o sol quanto a lua. Aleluhu kol korveior, que possam louvar Hashem, todas as estrelas de luz, todas as estrelas que têm brilho. Aleluhu shmei hashamayim, que possam louvar a Deus, mesmo os céus mais elevados. Então, a gente tem no Perek Shirah, então a gente sabe quais são os louvores, qual o louvor do céu, do sol, qual o louvor da lua, qual o louvor do Shamayim, qual o louvor das estrelas. Todos eles louvam todos os dias Hashem. Ve'amayim asher me'al hashamayim, e as águas que estão acima dos céus. Que águas são essas? No segundo dia da criação, a gente sabe, Deus ele separou as águas de baixo e as águas de cima. O que são as águas de cima? São as águas que estão acima dos firmamentos. A gente não tem ideia, então isso é um dos grandes segredos da Torá, o que essas águas que estão acima do firmamento, até mesmo o que é o firmamento, raquia. Raquia é um conceito de alguma coisa sólida, como o nome diz em português, o firmamento é alguma coisa firme. Aonde está esse firmamento e essas águas acima do firmamento? Isso é um dos grandes segredos da criação do mundo, que essas águas de cima, elas foram separadas no segundo dia da criação, e elas também estão louvando Hashem. E Alelu Etchem Hashem, que a gente possa louvar o grande nome de Deus, que Utzivá Benivraú, porque ele ordenou e tudo foi criado, todos os seres celestiais, todos os anjos, todos os seres, né, todas as criaturas, os planetas e o sol, a lua e todas as estrelas foram criados através da vontade de Hashem, através das palavras de Hashem.
Vayamidem laad leolam, e Deus estabeleceu para que eles existam para sempre. Chok natan velo yavor, e Deus colocou regras, e eles nunca vão transgredir as regras. Então, Baruch Hashem, que os seres celestiais, eles não são desregrados como os seres humanos. Imagina se um dia a Terra resolvesse mudar a sua órbita, ou o Sol resolvesse chegar um pouquinho mais perto da Terra, ou a Lua resolvesse mudar a órbita dela, ia ter um grande desastre nos céus, mas Deus colocou regras, o Sol, a Lua, o dia e a noite e as estações, tudo isso foram regras que Deus fixou, e Deus não deixa que essas regras elas sejam quebradas. Então, até aqui foram os louvores dos seres mais elevados, e agora, como a gente falou, o Beit HaMikdash que fazia essa ponte entre os seres mais elevados com todos os seres aqui mundanos, e agora a gente vai falar dos louvores dos seres mundanos. Alelu es Hashem naaretz, que a gente possa também louvar a Deus a partir aqui da terra. Taninim vehol tehomot, todos os grandes gigantes do mar. Aqui muitos comentaristas explicam como que a gente pode explicar as descobertas da ciência através da Torá, e cadê os dinossauros na Torá? Muitos dizem que os Taninim, que eram os grandes répteis, justamente aqui se refere a todas essas grandes criaturas que povoaram a terra, os dinossauros, Vekol Tehomot, e todas as criaturas que elas vivem nos abismos mais profundos, Esh, o Barad, Sheleg, Vekitor, o fogo, o granizo, a neve e o vapor, Ruach Seará, Osad Varoi, e o vento de tempestade, todos eles cumprem a vontade de Hashem, todos eles fazem exatamente o que eles vieram fazer, eles têm as suas regras, eles têm as suas leis de funcionamento, e eles fazem exatamente tudo o que Deus ordenou. E também todos esses seres aqui, existe um cântico que eles fazem no Perek Shirah, aparece todos os cânticos que essas criaturas fazem para Hashem. Earim vekol gvaot, então as montanhas e todas as colinas, et pri vekol arazim, todas as árvores frutíferas e todos os cedros. O cedro, na verdade, aqui é só um exemplo das árvores que não são frutíferas. Arraiá vechol behemá, tanto os animais selvagens quanto os animais domésticos. Eremes vetzipor kanaf, todos os répteis e todos os animais alados, todos os pássaros. Malcheyeretz vechol leumim, todos os reis da terra e todos os governantes. Sarim vekol shoftei aretz, os príncipes e todos os juízes da terra, todos esses vão fazer cânticos de louvor e de agradecimento. Bahurim vegam betulot, os jovens rapazes e também as jovens moças. Aqui esse termo, aqui um detalhe interessante, né? A palavra betulá, betulá, ela tem dois sentidos. Ela pode significar virgem ou ela pode significar uma mulher jovem. Então, é justamente baseado nessa palavra que se criou, infelizmente, uma grande enganação de uma pessoa que deveria nascer de uma moça jovem, e eles querem traduzir o passuco que ele deve nascer de uma mulher que era virgem. Quem entendeu, entendeu o que eu quis dizer com isso, mas isso é uma interpretação equivocada. A palavra betulá, ela pode significar uma mulher que ela é virgem, mas também significa uma mulher que é muito jovem, e é isso que a gente está falando aqui, os rapazes jovens e as moças jovens, zkeinim im nearim, os mais anciãos junto com os mais jovens, todos unidos, e esse é o principal. A gente vê os anjos eles dão kavod um para o outro, eles respeitam um ao outro quando eles estão servindo a Hashem. Essa é a maneira da gente trazer a Geulá quando está todo mundo junto. E Alelu et Shem Hashem, que a gente possa se unir
para louvar o grande nome de Hashem, que Nisgav Shemo Levador, porque somente o nome de Deus vai chegar o momento que só o nome de Deus vai ser exaltado. Alguém me mostrou, olha que incrível, alguém me mostrou um vídeo do que está acontecendo na Índia. Na Índia, eles estão destruindo todas as estátuas de idolatria, eles estão passando tratores em cima, estão jogando nos rios, por quê? Porque eles estão revoltados com as idolatrias. Espera aí, como que os nossos ídolos não salvaram a gente do coronavírus? Está tendo 200 mil casos, 300 mil casos novos todos os dias na Índia. Eles estão revoltados com os deuses de idolatria que não estão salvando eles do coronavírus e estão destruindo os seus deuses, suas estátuas. Vai chegar um dia, Bezrat Hashem, Bayom Ha'u e Hashem Echad, Shmo Echad, que somente, que Nisgav Shemo Levador, somente o nome de Hashem vai ser exaltado. A gente vai entender que existe só um único Deus, uma única força. Vão entender a besteira de acreditar numa estátua de madeira, como se essa estátua de madeira ela tivesse alguma força, como Avraham Avinu ridicularizava as pessoas. Falou, como que você pode servir um ídolo que foi criado há 15 minutos? Você tem 50, 60 anos de idade, você não tem vergonha de servir um ídolo que foi esculpido 15 minutos atrás? Então ele queria mostrar para as pessoas como é completamente lógico, estúpido, alguém acreditar na força de um ídolo de barro, de um ídolo de madeira. Então vai chegar um dia que somente o nome de Deus em todo o mundo vai ser exaltado. Odu Aleretz Veshamayim, que a sua glória esteja acima da terra e do céu. Vayarem Keren Leamó, e Deus elevou a honra da sua nação. Teilá Lehol Hassidav, e ele vai trazer honra para todos os seus devotos. Mina Shamayim, a gente hoje tinha que terminar aqui com esse Teilim, porque tudo que Hashem faz é cronometrado, é perfeito. Olha o que a gente está falando aqui, que Deus ele deu honra para a sua nação e ele trouxe louvor para os devotos do seu povo, Livnei Israel, para o povo de Israel, Amkrovô, o seu povo mais íntimo, o povo que está tão conectado com ele, Aleluká, vamos louvar Hashem. Por que a gente tinha que terminar exatamente nesse ponto? Olha o que o Talmud fala para a gente de um Rav, um dos maiores Rabanim da Guemará, o Rav Yossi, ele fala na Guemará que quando chegava a festa de Shavuot, ele fazia um banquete, ele pegava os melhores animais para fazer um churrascão, para fazer realmente uma seudá, como a seudá de Shlomo Amelech, era uma seudá maravilhosa, e ele falava, esse dia é um dia muito feliz, eu quero comemorar, porque se não fosse esse dia, o dia da entrega da Torá, se esse dia não tivesse me elevado, Kama Yossi Ika Bashuk, quantos Yossi tem no mercado lá? Por que eu sou o Rav Yossi? Por que eu tenho tanta sabedoria? Por que Baruch Hashem eu consegui me elevar espiritualmente? Graças a esse dia, o dia do Matan Torá, quando Deus deu para a gente a Torá, Ele está dando para a gente o potencial de grandeza, o potencial da conexão espiritual, o potencial da gente ser seres honrados diante do mundo inteiro, Bezrat Hashem. Hoje em dia, a gente vê no antissemitismo que o quanto a gente está longe, mas talvez a gente não está fazendo tudo o que a gente deveria para que aos olhos das nações do mundo a gente possa ser honrado, que a gente possa entender tudo isso que está acontecendo, a gente possa fazer tchuvá, a gente possa se limpar de todos os nossos erros, a gente possa se conectar com a Torá de Hashem e que Bezrat Hashem a gente vai ter dias melhores, vamos comemorar essa festa de Shavuot, essa festa incrível, vamos comemorar, receber essa Torá, esse presente especial que Deus está dando só para Am Israel, e através disso a gente vai poder se elevar e vamos tentar, Bezrat Hashem, a cada dia se aproximar um pouquinho da perfeição. Shabbat Shalom e Chag Sameach.